Para a gente resolver a letra A, nós vamos trabalhar com a fórmula Q é igual a mc vezes o ΔT. A quantidade de calor liberada é a massa da solução, 100 gramas, vezes o calor específico, que é de 1 cal por grama vezes graus Celsius, multiplicado pela variação da temperatura. A temperatura variou de 25 para 32 graus, então variou 7 graus Celsius. Então a quantidade de calor que foi liberada é de 700 cal. Para a gente determinar a quantidade de matéria de cada um dos reagentes na reação, a gente vai trabalhar com a seguinte fórmula. A concentração é a quantidade de matéria vezes o volume. Se nós quisermos determinar a quantidade de matéria, é só pegar a concentração e multiplicar pelo volume. Então, nós vamos determinar a quantidade de matéria de HCl. A concentração é 1 mol por litro e o volume é de 50 ml, que é a mesma coisa que 50 vezes 10 elevado a menos 3 litros. Então a quantidade de matéria é 0,05 mols de HCl. Fazendo o mesmo para o hidróxido de sódio, a concentração é de 1 mol por litro e o volume da solução também é de 50 ml. 50 ml é a mesma coisa que 50 vezes 10 elevado a menos 3 litros. A quantidade de mol, a quantidade de matéria de hidróxido de sódio é 0,05 mol de NaOH. Como a proporção da equação estequiométrica é de 1 mol para 1 mol, portanto, essa quantidade de matéria que nós encontramos do HCl e do hidróxido de sódio, a gente pode afirmar que 0,05 mols de ácido clorídrico vão reagir com 0,05 mols de hidróxido de sódio. Então, para a gente determinar o calor que é liberado na reação de 1 mol dos reagentes, basta a gente fazer o seguinte cálculo. Nós temos 0,05 mol liberando 700 cal. 1 mol vai liberar Y. Esse Y é 14.000 cal. Então, a quantidade de calor que vai ser liberado na reação de neutralização entre o ácido clorídrico e o hidróxido de sódio, envolvendo 1 mol de reagentes, vai ser de 14.000 cal. A reação ela vai ser classificada como sendo uma reação exotérmica. A reação entre um ácido e uma base ela ocorre com o aumento da temperatura da solução. Ele te conta que depois que você misturou as soluções, a temperatura aumentou para 32 graus Celsius. Quando você mistura soluções e se elas reagirem aumentando a temperatura, a gente pode afirmar que houve uma conversão de energia cinética em potencial. Nesse caso, pode-se classificar a reação como exotérmica.